Olá, família Tricolor, tudo bem com você, gente? Robson Custódio aqui na área, bem-vindo ao BAP-SCB e vamos a mais uma notícia do BAP Esquadrão. Notícia essa, gente, exclusiva do canal Time Leal com o repórter Júnior Leal, lá da cidade do Ceará. Uma live dele, certo? Exclusiva, nas quais ele abordou, certo? Como anda o andamento das negociações com o Eric Pulga. A novela continua. Eric Pulga, desta vez, o repórter Júnior Leal, certo? Mostrou para todos nós o relato que ele teve, a comunicação que ele teve com o staff do jogador, ou seja, um empresário do jogador, certo? Vai relatar tudo, tirar todas as dúvidas de vocês, torcedores tricolor. Será que o Eric Pulga vem ou não vem? Após a vinheta, vamos passar tudo certinho para vocês. Toca na tela. Vamos aqui, gente, passar notícia exclusiva do canal Time Leal com o repórter Júnior Leal, da cidade do Ceará. Notícia exclusiva do canal Time Leal. Vamos conferir. Agora, vamos trazer informação exclusiva. Pode pôr na tela. Pode pôr na tela que eu vou trazer essa informação exclusiva sobre o Eric Pulga. Tira da tela, tira. É o seguinte, eu tenho uma preocupação aqui de trazer a informação com muita exclusividade e a informação ela precisa ter credibilidade. E aqui eu não quero tirar a credibilidade de nenhum outro setorista. Mas vazou algumas informações que o Bahia estava 300% fechado com o Eric Pulga, que o Bahia já tinha ofertado, já tinha botado na mesa 13 milhões e meio. Primeiro surgiu a informação que o Bahia tinha ofertado 16 milhões na mesa do Ceará. Depois, outros setoristas trouxeram a informação que o Bahia tinha colocado 13 milhões e meio para o Eric Pulga na mesa do Ceará. Que o staff, entre o staff e o jogador, já estava tudo certo. Com o staff e o Bahia já estava tudo certo. E aí, como eu tenho uma preocupação com a informação, a seriedade com a informação, aqui o jornalismo passa na frente de tudo. E o jornalismo precisa ser sério. O jornalismo não precisa correr atrás. Eu não quero like, cara. Muitos ficam dizendo aí, quer like, quer aparecer. Eu estou 14 anos nessa área. Eu não estou em busca disso. Eu estou em busca da credibilidade com informação, da interação. Quero trazer para vocês sempre informações exclusivas e é para isso que a gente trabalha duro todos os dias. Por isso que antes eu pedi desculpa para vocês que a gente teve um problema técnico. Essa imagem não é a melhor que você vê todos os dias, mas a gente tem aqui que trazer um programa com muita seriedade. E aqui eu vou trazer as informações exclusivas sobre o Eric Pulga. Eu tive o cuidado de procurar entrar em contato com o empresário do Eric Pulga, com o staff do jogador. Fiz uma videochamada. E depois que eu fiz essa videochamada, eu tive o cuidado de falar com ele o seguinte: vamos conversar via WhatsApp, porque eu quero essas informações para poder mostrar para o meu público. Porque apenas palavras, embora eu sei que todos vocês acreditam no que eu estou falando... Gente, notícia exclusiva, notícia com exclusividade, viu, gente? Eu acompanho esse canal, eu acompanho esse repórter, eu sei que ele é verídico nas suas colocações. Notícia exclusiva. Vamos conferir. Mas as palavras são palavras ao vento. E aqui a gente tem que mostrar credibilidade no serviço. Então aqui a gente vai trazer a conversa que eu tive com o empresário, com o staff do jogador, e eu busquei todas as informações plausíveis sobre o Eric Pulga. Conversei por videochamada e depois conversei no WhatsApp para que as informações ficassem registradas e aqui pudesse passar para vocês. Eu tenho muito cuidado com vocês. Então aqui eu vou trazer agora informação exclusiva. Botou na tela? Informação exclusiva sobre o Eric Pulga.
E agora eu vou trazer para vocês essas informações. Eu conversei com ele e a conversa foi assim, ó. Vou trazer uma parte da conversa que eu tive com ele, e essa parte, para mim, é muito clara e deixa e sana todas as dúvidas sobre a situação do jogador. Eu fiz a pergunta para ele se o Bahia tem mantido conversas com o Pitombeira, que é o empresário do Eric Puga, e a conversa com o Ceará. A resposta dele foi o seguinte, põe na tela aí. Põe na tela. O Bahia tem mantido contato com o Pitombeira, sim. E isso já há algum tempo. E até possível via proposta. Mas até agora, nada de concreto. O Bahia ainda não apresentou uma proposta concreta para o Eric Puga. Não apresentou uma proposta concreta para o Ceará, que sofreu um transfer ban, disse que iria pagar até sexta-feira e não pagou o transfer ban. Então, ou seja, o Ceará ainda passa por grandes dificuldades financeiras e está fazendo, obviamente, jogo duro para não vender o atleta, porque entende que o atleta é muito importante para a temporada subsequente. Eu mandei um áudio para ele e a pergunta foi o seguinte: então me explica em que pé está a situação sobre o Eric Puga. Eu peço que no áudio eu falo assim, ó, escreve para mim, não manda áudio. E aí ele fala assim, se realmente vier essa proposta, eu acho muito difícil o Puga não ser vendido. E aí eu reforço. No caso, se chegar a proposta dos 13 milhões e meio, acha que fecha? E ele responde, sim. Então, ou seja, se o Bahia ofertar uma proposta de 13 milhões e meio para o Eric Puga, automaticamente o Puga vai ser jogador do Bahia. Por que, Leal? Porque o jogador quer vir para o Bahia, porque o staff do jogador entende que é muito melhor para o atleta, e aqui a gente não precisa ser inteligente para entender isso. O staff do jogador entende que o Eric Puga é muito melhor para o Eric Puga jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro em um time estruturado, que vai pagar em dia e que tem portas abertas para a Europa. E o sonho de qualquer outro jogador é jogar na Europa. Não é diferente para o Eric Puga. E embaixo, aí um pouquinho mais embaixo, eu tive o cuidado de falar o seguinte: entre o jogador, staff e Bahia, já está tudo acertado, porque soltaram informações dizendo que já estava tudo certo entre o Eric Puga, Bahia e o empresário. E aí eu precisava perguntar para o grupo de empresário deles se essa informação era verdade ou se essa informação era mentira. E aí ele respondeu, não está. Mas, sinceramente, essa é a parte mais fácil. O Puga tem salário baixo no Ceará. Então, as informações é o seguinte. No setor de tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? O staff do jogador quer o jogador no Bahia. O Ceará fica fazendo jogo duro, dizendo que só vai liberar se pagar na multa rescisória, e a multa rescisória é 20 milhões. E o que a gente soube, o que eu soube de dentro do Bahia, que o Bahia entende que o valor mais próximo para fechar a contratação do Eric Puga é de 12 milhões de reais. O Ceará já deixou claro que essa negociação pode envolver alguns jogadores do Bahia. O Ceará declarou interesse em 3 jogadores do Bahia. O Danilo Fernandes, goleiro, eu trouxe essa informação com exclusividade também. É um desejo do Ceará também o Danilo Fernandes. Mas o Danilo Fernandes é um jogador que o Bahia não entende como negociável, certo? O Bahia não entende como negociável o Danilo Fernandes. E também o Marcos Vitor, que é uma prata da casa do Ceará e que eles querem repatriar. E o Iago Felipe, em definitivo. O Marcos Vitor, o zagueiro Marcos Vitor, que não está sendo utilizado pelo Bahia por empréstimo. E o Iago Felipe,
o passe completo do jogador. Então, essas são as informações exclusivas e a verdade absoluta sobre o Eric Pulga. E aqui a gente não está trazendo suposição, tá bom? E aqui o trabalho é sério. Aqui a gente precisa passar informação para vocês e mostrar o que está acontecendo. E essas informações que eu estou trazendo para vocês são completamente exclusivas. As informações que a gente tem com o empresário do jogador. Então pode botar informação exclusiva que dá trabalho fazer. Então essa é a verdadeira situação sobre o Eric Pulga. Se o Bahia colocar uma proposta de 13 milhões e meio, o grupo de empresário vai pressionar o Ceará para aceitar. E se ele falou que esses 13 milhões e meio, ele acha que... Ele foi enfático em dizer, ele fez sim. Você acha que fecha? Ele não falou assim nem... Não, eu acho que sim. Eu acho que dá certo. Ele foi muito claro. Sim. Então, eu acredito que essa proposta do Eric Pulga para o time do Ceará e o Bahia fazer essa proposta, se ele disse sim, é porque ele já tem o contato do Ceará e ele já sabe que o Ceará vai aceitar a proposta dos 13 milhões e meio. Com certeza. O empresário não ia trazer essa informação, não ia ser categórico em falar que sim, sem o Bahia, sem ele ter essa informação exclusiva do Ceará. Isso é simples e notório. Então essas informações que a gente está trazendo aqui, informações exclusivas sobre o Eric Pulga, a conversa que eu tive com o empresário do atleta, com o staff dos jogadores, e eles deixaram muito claro a situação do Eric Pulga.